Obrigado. Bom dia. Bênção estarmos reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor. Estamos estudando Atos dos Apóstolos e Paulo naufragou lá na ilha chamada de Malta, o nome moderno dessa ilha. Naquela época chamava essa ilha de Mélita, modernamente hoje é a ilha de Malta. E existe, E a gente não sabe ao certo em que lugar da ilha ele naufragou, mas vamos começar vendo o naufrágio de Paulo. O que aconteceu quando eles chegaram naquela ilha? Atos capítulo 28, último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Se você tem vindo à igreja desde o início desses estudos, você pode estudar minimamente, versículo a versículo, todo esse livro. Que bênção, na verdade? Então você pôde estudar e ver toda a história do início da igreja do Senhor Jesus Cristo e como o Senhor Jesus em vários momentos aparece ali instruindo, encorajando, motivando, não só Paulo, mas os outros missionários também, para que a mensagem do Evangelho se expanda. E o que é interessante é que a história do livro de Atos dos Apóstolos, ela se repete hoje. Em várias partes do mundo existem missionários como Pedro, Paulo e outros ali, que estão desbravando lugares com a palavra de Deus, sofrendo, sendo abençoados, crescendo e levando a mensagem de salvação a muitos povos perdidos. Existem muitos povos perdidos no planeta Terra que não conhecem nada do Senhor Jesus Cristo, e existem povos que no passado eram celeiros de missionários e que hoje estão perdidos, que entraram para um cristianismo frio, somente de preceitos e regras, se afundaram nisso, e essas nações hoje estão longe de Jesus. E é necessário enviar missionários para esses povos também, para que ouçam do Senhor Jesus Cristo. Veja, estamos em Atos capítulo 28, hoje vamos estudar do verso 1 ao verso 15, e nós vamos observar vitórias numa missão difícil. Paulo está numa missão muito difícil. Desde o capítulo 21, Paulo foi a Jerusalém, porque Deus disse que ele tinha que pregar lá em Jerusalém. Nessa viagem, Paulo foi preso, condenado injustamente, espancado e quase morto, salvo pelo comandante romano, lá da Fortaleza Antônia, que ficava do lado do templo, lá em Jerusalém. E depois foi levado para Cesareia, ficou 2 anos preso lá, passou por um novo julgamento ali, e apelou para César e foi levado para Roma. Como era cidadão romano, tinha o direito de ser julgado pelo próprio imperador. E nessa viagem, ele ainda conseguiu animar a tripulação, viagem muito difícil, mais de 15 dias de viagem no mar, não foi uma viagem fácil, e mesmo Paulo avisando, eles não quiseram seguir as instruções do apóstolo, acabaram então naufragando. Vamos ler Atos 28, do verso 1 ao 6, depois eu vou mostrar para os irmãos um mapa para a gente entender onde está Paulo nessa viagem, indo de Jerusalém. Na verdade a gente vai pegar só do meio para o fim, indo de Creta até Roma. Mas vamos ler Atos 28, verso 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus, Então, não sei se o mapa está pronto.
Só para mostrar aos irmãos, para reavivar na memória, onde é que Paulo estava, né? O mapa está aparecendo. Agora, né? Então, de Bons Portos a Malta. Bons Portos foi o local na ilha de Creta. Ficou pequenininho, né? Eles saíram de Cesareia, onde Paulo ficou 2 anos preso. Foram para Sidom. Eu queria olhar para lá e mexer aqui, mas não vou conseguir. De Sidom, eles foram navegar ao redor de Chipre. Pararam aqui, Mirra. Depois, navegando, foram para Creta. Pararam em Bons Portos. Paulo queria que eles ficassem aqui, esperassem o inverno passar, para depois contornar a ilha por aqui e subisse por aqui. Mas o comandante do navio e o mestre acharam que não era bom. O centurião acreditou, obviamente, no comandante do navio. E então eles não conseguiram subir aqui e entrar por aqui, que é mais fácil, né? Você vai navegando aqui pela costa. Eles não gostavam de navegar assim em alto mar, muito perigoso para aquela época. Mas, infelizmente, obviamente que essa parte sinuosa aqui é ilustrativo, né? A gente não sabe como foi essa viagem, se foi reto, se foi exatamente essa curva. O medo deles era bater aqui, certo? Sirte, né? Mas, graças a Deus, eles chegaram nessa ilha chamada Malta, que é exatamente o texto que nós estamos estudando hoje. Então, isso aqui é o mar Mediterrâneo, né? Por aqui, a gente sabe que fica Israel, certo? Creta, aqui a região da Grécia, Ásia Menor, e aqui é a Itália, né? A bota da Itália, Roma por aqui, certo? Então, aqui mais de perto para você ver como foi o percurso, e agora eles vão para cá e vão subir para chegar em Roma, por outro caminho. E esse é o caminho de Malta, vão para Siracusa, Régio, vão até Puteoli e aqui vão por terra, né? Vão pela Via Ápia, a Praça de Ápio, e depois para Roma, certo? Só para você ter uma visualização desse percurso que Paulo vai traçar agora no capítulo 28. Ok, obrigado. Aí você decorou o mapa já, né? É porque se eu não tirar o mapa, você não vai prestar atenção. Por isso que eu tirei o mapa. Que pelo menos eu acho que não vai, né? Então, vitória sobre numa missão difícil. Paulo tinha uma missão muito difícil. Deus disse que ele tinha que pregar em Jerusalém, pregou, e agora ele tinha que pregar em Roma. E ele estava indo para Roma para pregar o evangelho em Roma. Essa era a missão de Deus para Paulo. Todos nós temos uma missão também. Não sei onde Deus mandou você pregar o evangelho, mas provavelmente é onde você está. É na sua família, é no seu trabalho, é no seu círculo de convivência em determinado grupo social. Deus lhe colocou ali. Muitos crentes às vezes sofrem porque estão ali ou no trabalho ou na família e só eles são crentes naquele grupo social. E eles ficam ali agora, né? É muito difícil, realmente, né? Viver no meio de pessoas que não temem a Deus, nem a sua palavra, nem creem no Senhor Jesus Cristo. Só que você tem que pensar de modo diferente. Você tem que pensar na missão. Deus me colocou aqui com uma missão. E que missão é essa? É amar a Deus e falar deste amor do Senhor Jesus Cristo por mim e por eles. Essa é a sua missão, esse é o nosso trabalho. Jesus nos salvou para nós sermos esses missionários onde quer que estejamos indo. E não é uma coisa tão difícil de fazer, mas ao mesmo tempo eu sei que é muito difícil, porque há uma batalha espiritual no seu coração. Eu sei que naquele momento você vai dar muitas desculpas para você não fazer aquilo, mas é o que você deve fazer como servo do Senhor Jesus Cristo, discípulo de Jesus, é representar Jesus na terra. Mas é fácil, porque basta você viver o evangelho. Às vezes a sua vida já prega, mas óbvio que você deve falar também. Você pode usar a literatura, você pode dar uma Bíblia, um folheto, e você pode também, quando Deus lhe der a oportunidade, aproveitar e falar do plano de Deus para salvar o pecador perdido. Aí cada crente fazendo isso, durante a sua semana, veja como Deus vai abençoar, não é verdade, a nossa sociedade, e quantos mais Deus pode querer salvar. Deus só vai salvar aqueles pela palavra pregada, obviamente. Paulo estava nessa viagem muito difícil. Como vimos domingo passado, o naufrágio foi terrível.
mas Deus salvou as 276 pessoas daquele navio. No nosso culto domingo à noite dá mais ou menos isso aqui na igreja, talvez um pouco menos, mas você imagina um navio com mais pessoas do que tem aqui hoje. Acho que aqui não chega a 250 hoje, Então tem mais pessoas do que o que tem aqui hoje no navio. Aquele navio naufragou. Paulo se tornou líder daquele navio, porque todos estavam desesperados, com fome, apreensivos. Paulo assumiu a liderança, confortou, animou, fez com que eles se alimentassem. Qual o propósito de tudo isso? Levar alguns daqueles à salvação. Durante esse texto que a gente vai começar a estudar hoje, lembre-se do centurião. A gente não vê o centurião nesse texto, mas ele está aqui. Lembre-se da tripulação, são 276 pessoas. Parece que eles não estão aqui, parece que só tem Paulo e os malteses, os bárbaros, mas eles estão aqui, entende? A gente não sabe, mas quantos daqueles não se converteram pelo testemunho do apóstolo, pela vida e pregação dele, o cuidado dele com pessoas que queriam levá-lo à prisão. Mas a mentalidade de Paulo era: tenho que cumprir a missão. Todo crente em Jesus, ele tem que entender que Jesus o salvou, não para ele ser feliz nessa terra, embora crer em Jesus já é felicidade. Mas temos que entender que Jesus nos salvou para executar a missão. E a missão é falar de Deus nesta terra, do Senhor Jesus Cristo e de tão grande salvação. Vitórias numa missão difícil. Você tem uma missão difícil na sua vida, mas você pode ter muitas vitórias. Veja as vitórias de Paulo. A primeira vitória dele foi, vamos ver pelo menos 3 nesse texto. Primeira vitória de Paulo, ele testemunhou através de um acidente. Primeiro acidente foi o naufrágio. E o testemunho dele no meio do naufrágio. Ele foi a pessoa que deu apoio, força, ajudou a tripulação a se alimentar. O propósito do apóstolo era falar de Jesus para toda essa tripulação. Porque ele sabe que a vida eterna é mais importante do que tudo. E ele sabe que glorificar a Deus realmente é a nossa missão, é o nosso ministério. Então, quando você estiver cuidando de uma pessoa, ajudando alguém durante a sua semana, lembre-se disso. Eu vou cuidar de alguém, ajudar alguém para quê? Para receber um obrigado? Não. Para essa pessoa ficar me devendo? Não. Para a glória de Deus, para que Deus use isso, para que essa pessoa um dia venha a crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa intenção. Nós devemos viver assim para que Deus seja glorificado e pessoas sejam salvas. Então, o naufrágio lá em Malta. Então, essa é a primeira vitória, testemunhando através de um acidente. Olha o verso 1 novamente, Atos 28, 1. Uma vez em terra, verificamos que ele se chamava Malta. Recapitulando, capítulo 27, verso 41. Vamos recapitular. Atos 27, 41, só para trazer viva a sua memória aí. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra, como Paulo havia apresentado ali, numa profecia que Deus deu para ele, que todos se salvariam, os que estivessem dentro do navio. Então foi assim que aconteceu. Quase Paulo morria novamente, mas escapou de mais esse naufrágio e da espada dos soldados, que a ordem era essa: navio naufragou, mata os prisioneiros, para que ninguém fuja. Mas pela graça de Deus, o centurião já estava amigo de Paulo, o centurião já estava calado, ele já não falava mais. Quem comandava era o apóstolo, não porque ele era assim uma pessoa autoritária, mas porque estavam todos tão tristes, desanimados e visualizando a morte, que ele assumiu
o controle ali. Olha o verso 2, Atos 28, verso 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Bárbaros é um termo, é uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É o ruído que os gregos e romanos ouviam quando ouviam a língua de alguém que não falava o grego e o latim daquela época. Chamavam de bárbaros. Então, o som da língua, provavelmente, dos eslavos e de outros povos ao norte, né, os chamados nórdicos, era uma língua que tinha muitos sons de B e de R. Então, quando eles falavam, os gregos e romanos ouviam esse som, brá, 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 alguma coisa assim. Daí eles chamaram de bárbaros. Bárbaro é quem não falava o grego e o latim naquele período. Havia um mundo civilizado. O mundo civilizado era o mundo dos gregos e romanos. Era o mundo do Império Romano ao redor do mar Mediterrâneo que a gente viu aqui. Era um mundo civilizado. Mas existia, certo, dentro, nos limites ali do mundo civilizado, povos não civilizados, que não falavam grego, não falavam o latim da época e que não viviam sobre as leis dos romanos. Esses povos tinham seu próprio dialeto, sua própria língua, e esses povos eram agressivos. Heródoto, nos seus textos, ele relata o medo que os navegantes tinham de aportar num local onde existiam bárbaros, porque eles eram hostis, eles eram selvagens. Hoje se encontra tribos selvagens ainda no mundo, hoje. Imagine naquela época. Então, não era normal isso do verso 2, não era normal os bárbaros, os selvagens, acolherem bem visitantes. Isso não era normal. Entende? O normal era eles matarem, era eles roubarem, era serem hostis. Mas em Malta, parece que estes bárbaros, eles eram mais civilizados, eles eram mais cordiais. E então eles acolheram bem o apóstolo e a tripulação toda ali. Eram 276 pessoas aqui. Quando a gente lê o texto, parece que eram poucas pessoas, mas eram 276 pessoas, então era muita gente, certo? Pensa que o tanto de gente que tem aqui hoje, aí você bota um pouco mais, certo? Era o povo que chegou do naufrágio ali. Então, estava chovendo, estava frio, eles foram fazer uma fogueira para poder juntar aquele povo. Tinha que ser uma fogueira relativamente grande, né? Muita gente. Bem, Paulo, crente, apóstolo, vou ajudar a fazer a fogueira, né? Já que os nativos aqui estão fazendo a fogueira, eu vou ajudar também. E ao ajudar a fazer a fogueira, ele pegou numa madeira, onde tinha uma cobra, uma serpente, essa serpente se enrola no braço dele e o pica. Aí qual a primeira coisa que você imagina, né? Rapaz, o cara escapou de um naufrágio. E mal escapou, é picado por uma cobra, é amaldiçoado, né? Ele é um caba muito sem sorte, para alguns, né? É um amaldiçoado. E foi assim que o povo ali de Malta pensou de Paulo. Esse homem é um amaldiçoado, ele deve ter cometido algum assassinato, ele deve ser um criminoso, porque ele está vindo preso, está indo para Roma, sendo preso, e escapou do naufrágio, que todo mundo escapou, e ainda foi picado por uma serpente. Isso é terrível, né? Olha o verso 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. E aí você vê essa interpretação da incredulidade, que eu acabei de dizer, verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. A justiça, que é uma divindade, provavelmente é a deusa Têmis, a deusa da justiça, filha de Zeus. Então, eles estão entendendo, são idólatras, eles estão entendendo que a deusa justiça, Têmis, está punindo Paulo por algum crime que ele fez. Porque não é normal, o cara escapa do naufrágio e é picado por uma serpente, isso não é comum. Mas veja, essa é a interpretação que o incrédulo, o idólatra, faz de uma desgraça.
Entende? Como é que eu interpreto um acidente de navio? Como é que eu interpreto a picada mortal de uma serpente? Como uma desgraça, como uma maldição. Mas o Senhor vê de outra perspectiva. E é isso que nós devemos aprender nesse texto. Uma vitória, mesmo num momento extremamente difícil. Imagine, eles estavam com frio, estava chovendo na beira da praia. Você já ficou na beira da praia, tudo nublado, frio, você molhado e chovendo. É muito frio, né? E eles estavam com medo, cansados, porque saíram de um naufrágio, né? O navio encalhou, eles vieram nadando, alguns em pedaços de madeira, outros nadando mesmo. Então não foi um ambiente tranquilo. E quando eles tiveram aquele conforto dos habitantes, Paulo foi picado por esta serpente. Mas olha o que diz o verso 5. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Interpretação que os incrédulos fazem da realidade, né? É amaldiçoado. Não morreu, agora é um Deus. Então, eles sempre interpretam as coisas pela perspectiva do pecado. Entende? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque se nós estivermos lendo a nossa Bíblia e buscando a Deus, nós vamos interpretar as desgraças e os sofrimentos da perspectiva errada. E Deus é bom. Mesmo no sofrimento e na dificuldade, o Senhor quer que nós cumpramos a missão de glorificar o nome de Deus aqui na terra. Então não veja a desgraça, o sofrimento, o problema como um empecilho para lhe destruir e lhe prejudicar, porque Deus não quer isso. Veja como algo que Deus está usando, porque Deus quer isso, para que você cumpra a sua missão. Como? Eu não sei, só você vai saber. Paulo entendia. Deus disse para Paulo que ele tinha que ir pregar em Roma. Ele não ia morrer pela picada da serpente. Ele não tinha chegado em Roma, não é verdade? Depois de pregar em Roma, aí Paulo podia morrer, entende? Mas não foi o que aconteceu. Ele ainda saiu da prisão, foi preso novamente, morreu anos depois, né? Realmente por ser um crente. Então, em outro momento, os incrédulos também acharam que Paulo era um Deus. Lá em Atos 14, verso 11. Atos 14, verso 11, lá em Listra. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, Paulo e Barnabé ali curaram um paralítico. Então o que é que as multidões fizeram? Gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então, quando você é regido pelo pecado, pela incredulidade e não confia no Senhor, sempre você vai interpretar o mundo ao seu redor na perspectiva ou da idolatria, ou da maldição, ou da desgraça. Você não vai servir ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitos crentes não servem a Jesus, porque estão mais preocupados com seus próprios problemas. Isso é uma armadilha. Todos temos problemas, todos temos sofrimentos, todos temos dificuldades, todos, nenhum aqui escapa, todos, certo? E se nós vivermos dia após dia só na intenção de resolver os nossos problemas, buscando plena e perfeita felicidade, você não vai cumprir a missão. Não vai glorificar a Deus, não vai servir a Jesus Cristo, e no final das contas, continuará infeliz, lutando para resolver o seu próprio problema insolúvel, porque é só Deus, é só o Senhor que orienta as nossas vidas, nos dirige, nos protege e cuida de nós. Então, se tem uma dificuldade como um naufrágio e como uma serpente que nos pica, Deus tem um projeto para isso. Deus tem um projeto. E Deus quer que você use essa dificuldade
como uma ferramenta, um instrumento para a glória do nome de Deus. Porque você não é o centro da história nem do universo. Eu também não sou o centro da história e do universo. O mundo não gira ao redor de mim. O mundo não girava ao redor de Paulo. O mundo gira ao redor do Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o Senhor, entende? Nós vivemos orientados para Jesus, para o centro, o Todo-Poderoso. Percebe? Então, no momento que a minha vida se torna mais importante do que a minha missão de servir ao Senhor Jesus Cristo, algo está errado e certamente não vai terminar bem. Paulo entendia a missão dele, Paulo estava focado. A vitória dele aqui foi testemunhar através deste acidente, e ele estava testemunhando ali. É interessante que antes do Senhor Jesus Cristo subir aos céus, ascender já ressurreto, ele deixou a seguinte palavra lá em Marcos, capítulo 16, verso 14. Olha o que diz lá em Marcos 16, 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, que foi o que aconteceu com Paulo aqui, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, é interessante que isso aqui é um sinal. Paulo pegou na serpente, consequentemente foi picado, mas não morreu. Qual o propósito disso? Era para que os malteses crescem que Jesus é Deus. O texto não diz tudo aqui, mas certamente foi o que Paulo fez. Certamente Paulo testemunha do Senhor Jesus Cristo, aqueles habitantes ali. Ainda em Marcos 16, olha o que diz o verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esses sinais eram esses milagres que Deus usou para que povos bárbaros, que não tinham nenhum conhecimento de Jesus, passassem a crer no Senhor Jesus Cristo. E é interessante que até hoje, muitos missionários realizam milagres mesmo. Deus os usa. O milagre não só o grande milagre de transformar um pecador num filho de Deus, mas o milagre também de cura e de tantas outras coisas. Deus faz isso hoje, sim, mas não a pretexto do que a gente vê na TV, não dessa forma. Realmente Deus usa seus servos para abençoar outros povos, principalmente na obra missionária. Primeira vitória de Paulo, ele testemunhou através deste acidente. Você já pensou testemunhar no meio de um acidente, de um navio, de uma picada, de uma cobra, e ele aproveitar para testemunhar de Jesus para as pessoas? Mas bem, segunda vitória, testemunhando através da cura. E aqui Paulo, ele vai curar pessoas na ilha. Atos 28, verso 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Provavelmente Públio não hospedou os 276 do navio. Acho que não foi, não tinha condição de hospedar tanta gente assim, imagino eu. Ele deve ter hospedado Paulo, Lucas, Aristarco, que estavam juntos ali. Lucas estava nessa viagem, porque ele fala em primeira pessoa. Então, provavelmente foi o apóstolo e ali os discípulos de Jesus com ele. Públio era o governador de Malta. Públio era um homem mais civilizado. Pelo nome dele, era o nome grego, né? Então, tudo indica que ele era um homem mais rico, tinha uma autoridade dada pelos romanos naquela ilha,
e os outros o respeitavam. Públio vê a situação de Paulo, vê Paulo ali que foi picado pela serpente e curado, então ele diz: esse homem é especial, vou chamar ele para minha casa. E foi o que aconteceu ali. Obviamente, você vê o cuidado de Deus na vida de Paulo, utilizando uma pessoa não crente aqui, mas para acolher, para cuidar e para ajudar. Olha o verso 8, Atos 28, 8. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Veja que aqui, Paulo ele não declarou a cura, ele orou para que aquele homem fosse curado. Diferente, normalmente o apóstolo, ele dizia: levanta e anda, ou então você está curado. Aqui ele orou. É um pouco diferente do que Paulo normalmente fazia. E perceba que um dos sinais que acompanhava os apóstolos era esse. Acabamos de ler Marcos, capítulo 16, verso 18. Vou ler de novo. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Paulo fez isso, curou o pai de Públio. Então aquilo já foi um grande impacto ali, e curou no poder de Deus. Ele orou, o Senhor Jesus curou aquele homem. Em seguida, formou-se uma fila na ilha de Malta, para Paulo curar as pessoas. E Paulo foi curando mesmo. Olha o que o texto diz: à vista deste acontecimento, verso 9, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Aí você pode dizer: olha aí, Paulo fazendo assistência social, né? O propósito não era esse. O propósito não era esse. Ele estava ajudando aquelas pessoas, sim, amém, amando aquelas pessoas, sim, mas tinha um propósito maior: glorificar a Deus. Não é uma ajuda gratuita pela ajuda, para receber um prêmio, para ser elogiado. Não é o propósito. Esse não é o propósito do Evangelho. O propósito dessa cura era testemunhar de Jesus. Sempre foi o propósito do apóstolo. O dom de Deus que é dado para fazer milagres e coisas sobrenaturais, que Deus dá mesmo quando Ele quer, é para a glória do nome de Deus. Não é para o crescimento do ser humano, no sentido de ele se vangloriar, ou se ensoberbecer, ou ser reconhecido por aquilo, porque o poder foi de Deus. Paulo curou muitos enfermos na ilha com o poder de Deus. Com que propósito? A glória de Deus e anunciar o Evangelho de Jesus. Paulo, ele só está imitando o Mestre. O Senhor Jesus Cristo, ele fez exatamente isso. Olha Marcos, capítulo 1, verso 29. Marcos 1, 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. Verso 30, a sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, Jesus também fez isso. Jesus também curou os doentes de toda uma cidade ali. O propósito, a glória de Deus. Mas nem todos os que Jesus curou criam em Jesus. Lembra da história dos 10 leprosos? Jesus curou 10 leprosos, só um se converteu. E Deus é assim. A graça de Deus, a bondade de Deus é tão grande que Ele abençoa muitas pessoas, mas algumas vão crer, reconhecendo que aquela bênção veio de Deus. Talvez você teve uma grande enfermidade e Deus lhe curou. Você reconhece que essa bênção é de Deus. Você se torna um crente mais animado para servir ao Senhor, porque você vê como Deus é bom. Outras pessoas são curadas de enfermidades. No início, elas até atribuem a Deus e agradecem, mas depois elas esquecem de todo o bem e bondade que Deus fez na vida delas. Óbvio que a gente tem que reconhecer que foi Deus, agradar ao Senhor e servir pela bondade que Deus tem para conosco, mas também servir por quem Deus é.
Deus é o Senhor, é o Criador, é o Todo-Poderoso. Estamos aqui por causa de Deus e para a glória de Deus. Paulo sabia disso. Quando ele cura essas pessoas, ele faz para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Esse princípio, irmãos, deve orientar nossos atos de bondade. Sempre que você for bom para alguém, você deve ser, nós devemos ser o máximo possível bons para as pessoas, devemos fazer isso para a glória de Deus, não para receber, para a glória do Senhor. Assim estamos cumprindo a missão que Deus nos deu. E o verso 10, Atos 28, verso 10, diz assim: os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Os habitantes de Malta ficaram tão felizes com as curas e com a bênção, provavelmente alguns se converteram ali, talvez o próprio Públio, vendo Paulo curar seu pai, eles deram presentes para a viagem, eles que estavam sem nada, naufrágio, perderam tudo, até o alimento, eles agora receberam alimento, receberam muitas coisas, que era a provisão para a viagem até Roma. Segunda vitória foi esta, testemunhando através da cura. Olha quantas vitórias, num cenário difícil, de naufrágio, Paulo testemunha pelo acidente, Paulo testemunha através da cura. E agora, no verso 11, nós vamos ver o testemunho através da igreja, que é uma terceira grande vitória. A igreja, ela também tem a sua participação. A igreja também tem que testemunhar. Nós vimos o missionário testemunhando. Isso é uma bênção. Cada crente individual deve testemunhar. É nossa missão, testemunhar de Jesus, mesmo no meio das dificuldades. Só que a igreja como um todo deve testemunhar. E isso às vezes é mais difícil, porque não é um pastor ou um líder que organiza esse testemunho da igreja. Tem que ser algo natural da igreja. E quando eu digo igreja, é o conjunto dos crentes em Jesus aqui. Os crentes em Jesus têm que testemunhar de uma maneira maravilhosa. E isso quem opera é Deus. Olha o verso 11, Atos 28, 11. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Aqui, o navio alexandrino, como já estudamos, era um navio que saía de Alexandria, lá no Egito, e que levava cereal para abastecer a capital Roma. Então o navio saía do Egito para chegar até Roma. Óbvio que ele ia parando em vários lugares, né? E tinha um navio alexandrino que aportou lá em Malta. Então, eles conseguiram entrar nesse navio. Ao cabo de 3 meses, eles passaram 3 meses ali. Então você imagina o que é que não pode ter acontecido, né? Quantos se converteram, quanto testemunho, quantas bênçãos aconteceram naquele momento. Eles embarcaram no navio e foram. Esse navio aqui é um detalhe curioso que Lucas coloca na história. Ele tinha um emblema chamado Dióscuros. Você já deve ter visto algum filme antigo que na proa do navio tem algum símbolo de madeira, às vezes é um dragão, às vezes é uma águia, às vezes é uma sereia. Já viram navios assim nos filmes, né? Tinha isso mesmo, certo? Esses símbolos que ficavam na ponta do navio, né, na proa do navio, eles eram para dar sorte. Eram uma espécie de protetores do navio, para que o navio não naufragasse. Dióscuros é o nome dos filhos gêmeos de Zeus. Era Castor e Pólux, 2 filhos gêmeos de Zeus, segundo a mitologia, né, grega. E eles eram os padroeiros ou patronos da navegação. A ideia era, com os filhos gêmeos de Zeus na proa, esse navio não naufraga, né? Acredito que Lucas colocou isso como ironia, né? Porque os navios de Alexandria estavam naufragando, né? Eles acabaram de naufragar, não é verdade? E foi o Senhor que salvou todos os habitantes, ou melhor, todos os tripulantes, né, do navio. Então, aqui é mais um aspecto de ironia que Lucas coloca, mostrando que a divindade grega não tem poder, mas o Senhor tem para preservar os que são dele, como foi feito com Paulo. Então, eles seguiram viagem, como nós vimos no mapa, verso 12. Tocando em Siracusa,
ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. Eles iam sempre pela borda, né? Com medo do naufrágio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Então chegaram em Puteoli e já haviam muitos crentes ali. Ou seja, o evangelho se expandiu enormemente, desde a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, até esse presente momento aqui, né, por volta do ano 50 depois de Cristo. Um tempo até curto. Os primeiros crentes romanos, tudo indica, saíram daquela pregação de Pedro lá em Atos 2. E eles se converteram ali e voltaram para Roma, para as cidades vizinhas de Roma, e começaram a igreja de Roma, que Paulo escreve posteriormente. Paulo sempre teve o desejo de visitar a igreja de Roma. Não foi ele, nem Pedro, que fundaram a igreja de Roma. Foram esses que se converteram em Atos capítulo 2. E então eles chegaram e encontraram esses irmãos. Havia uma igreja em Puteoli. A gente não sabe muito sobre essa igreja ali, mas esses irmãos já sabiam de Paulo, conheciam Paulo, de alguma forma ouviram falar desse apóstolo e missionário, o acolheram ali e o fortaleceram. Percebe o testemunho da igreja? A igreja de Jesus, independente do seu nome ali na placa, ela se reconhece, porque tem o mesmo Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, melhor, no Novo Testamento, no Antigo também, era muito comum a hospitalidade, receber profetas, receber os missionários, acolher nas suas casas, porque dali eles já iam para outra obra missionária, e hoje não é diferente. A igreja faz isso hoje. A igreja deve ter esse testemunho de acolhimento, não só dos obreiros, dos servos de Deus, mas de todo crente em Jesus. Então, quando chega uma pessoa nos visitando, nós não devemos receber essa pessoa educadamente só para o marketing da igreja, só para ela se sentir confortável e ficar na igreja. O propósito prioritário não é esse. Por que eu devo receber bem uma pessoa que chega na nossa igreja? Porque eu tenho que dar esse testemunho do amor de Deus por mim. Entende? Porque a igreja, ela não é um negócio, entende? Ela não é um negócio. Eu vou estruturar pessoas muito animadas e alegres lá na porta da igreja, que vão receber todo mundo, porque é o cartão de visita da igreja, não é? Aí quando você vem, é bem recebido, aquela igreja me recebeu muito bem, vou ficar naquela igreja. Isso é válido? Mas não é a essência. Qual é a essência? Porque Deus me amou, porque Deus é bom, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu vou receber bem todos os que chegarem aqui. Entende? Eu vou fazer por causa de Deus e para a glória de Deus. Aí independe se eu posso estar um dia triste, mas não importa se eu estou triste. Eu tenho que continuar fazendo a missão para Deus, receber bem as pessoas. É o testemunho da igreja. Foi o testemunho desses irmãos lá em Puteoli. Eles receberam bem o apóstolo. Paulo veio de um naufrágio, de uma prisão de 2 anos, estou retrocedendo. Foi espancado em Jerusalém e agora recentemente picado por uma cobra. Quer dizer, passou por muitas dificuldades, na verdade, precisava de um pouco de conforto. Aqueles irmãos ali receberam e pediram, fique conosco aqui nesses 7 dias. Para Paulo deve ter sido um momento maravilhoso, ficar 7 dias ali com aqueles irmãos, até porque depois ele ficaria preso em Roma por algum tempo. Então, verso 15... Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio, e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Ele já estava animado, mas ele ficou mais animado. Por que anima? Porque o missionário percebe que ele não está só. Ele é um ser humano. Deus foi com ele, Deus fortaleceu muito Paulo, principalmente na navegação, antes do naufrágio. Ele foi um homem que confiou muito em Deus, mas ele tem as suas emoções, ele é um ser humano. Quando ele vê os irmãos chegando, aí motiva, anima, e aí ele fica mais animado para chegar em Roma e pregar para os da casa de César, que essa era a missão que Deus tinha dado ali para o apóstolo.
vitórias numa missão difícil. A missão de Paulo é muito difícil, mas eu não duvido que a sua missão também é muito difícil. Mas nós podemos ver vitórias. E que vitórias são essas? Quando testemunhamos no meio dos acidentes, quando testemunhamos na situação da cura e quando testemunhamos através da igreja. Vitória da igreja é testemunhar do Senhor Jesus Cristo nos momentos adversos. E essa obra, quem faz em nós é o próprio Espírito Santo de Deus. É Ele que nos reveste de poder. Não temos essa condição, mas Ele nos reveste de poder, para no momento da dificuldade, eu não vou pensar em mim, eu vou pensar em glorificar o nome do Senhor. E eu, pastor, quem vai cuidar de mim? Não se preocupe, né? O Senhor vai cuidar de você como cuidou do apóstolo, não é verdade? Cuidou no naufrágio, na prisão, na picada da serpente e mandou vários irmãos para fortalecê-lo ali. Que Deus nos ajude, nos abençoe a termos essa perspectiva da vida, não a perspectiva do incrédulo, mas a perspectiva de vitórias no meio de uma missão difícil. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, Senhor, pela benção de hoje, por podermos estar aqui glorificando o Teu nome, refletindo na Tua palavra, percebendo, ó Deus, como o Senhor é maravilhoso e usa os Teus servos. Somos Teus servos, ó Pai, e queremos que o Senhor nos use para a glória do Teu nome. O Senhor sabe da vida de cada um aqui, sabe das nossas dificuldades e lutas, e momentos difíceis que cada um aqui muitas vezes guarda e nem revela. Senhor Deus, dá-nos esta sabedoria para podermos testemunhar do Senhor, da Tua bondade, da salvação de Jesus, mesmo no meio das dificuldades. Certamente assim teremos vitórias na nossa difícil missão nesta terra. É o que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom dia, um bom almoço e até a noite às 18h30. Até breve.